Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade para você e para todos da sua casa. Nós vamos falar hoje de 3 coisas que você tem que fazer sempre que na madrugada você for despertado. As pessoas muitas vezes não sabem o que fazer quando acordam frequentemente entre 3 e 5 horas da manhã. E também não tem como acabar com isso, certo? Você pode diminuir algumas coisas, mas não tem como acabar totalmente. Por quê? Porque essa é uma das ferramentas que Deus usa para alertar você ou até mesmo para se comunicar com você, certo? Eu costumo dizer que a Bíblia, como a palavra de Deus, ela expressa os pensamentos de Deus e a forma também como Deus faz as coisas. Então, os sonhos é uma das formas que está na Bíblia que Deus se comunica, faz parte de como Deus se comunica. Sinais, visões, despertar na madrugada, certo? É claro que pode outras coisas estar fazendo você despertar entre 3 e 5 horas da manhã, certo? Ok? Pode ser um fenômeno físico? Pode, em alguns casos. No entanto, existem casos que isso não é nem Deus e nem físico, isso é maligno, sabe? Eu encontro muitas pessoas com problemas de insônia, pessoas que não conseguiam dormir bem à noite, e existiam espíritos perturbadores que perturbavam elas. Agora, tem vezes, e principalmente quando você ora, porque quando você ora você blinda a sua casa, certo? Sempre que você orar no nome de Jesus Cristo e invocar o nome de Jesus Cristo no seu quarto ou dentro da sua casa, quando as portas já estiverem fechadas, todos estiverem já deitados e você clama a proteção de Jesus Cristo, tenha certeza, muita coisa está sendo anulada por meio da sua oração. Por isso que as orações, elas são tão importantes dentro da nossa casa. As orações são tão importantes dentro do lugar que nós estamos, certo? Agora, você tem que compreender uma coisa. Se você está despertando constantemente às 3 horas da madrugada, entre 3 e 5, não precisa ser 3 horas, não precisa ser 3 horas em ponto, tá? Mas se você desperta entre 3 e 5 horas da manhã e você está vendo números iguais, horas iguais, ou desperta em horários onde você vê, por exemplo, o número 3 e os outros 2 números iguais, por exemplo, 13 e 11, 13 e 22, 3 e 33, saiba que isso, tá? Isso pode ser um sinal, pode ser, não estou dizendo que seja sempre, mas pode ser um sinal de que Deus está chamando a sua atenção. Sabe, tudo aquilo que retém a nossa atenção, tudo aquilo que retém a nossa atenção para algo é importante e a gente tem que orar, certo? Sempre ore pedindo, Senhor, me dá o discernimento espiritual dessa situação, me dá o discernimento espiritual, sabe, disso que eu estou sentindo, disso que eu estou vivendo, e Deus vai dar para você o discernimento que você precisa, na situação que você precisa, ok? Então, nós vamos falar aqui hoje de 3 coisas importantíssimas para você fazer quando você acorda entre 3 e 5 horas da manhã. Eu quero começar com um versículo bíblico, tá? Porque tem gente que diz assim, não, isso é uma coisa assim psicológica. Por que nós temos essa tendência de jogar tudo para o psicológico, né? Isso é psicológico. Não, gente, tem coisas que é psicológico, tem coisas que é espiritual. Não normalize aquilo que não é normal. Como é que você vai tornar uma coisa espiritual algo normal? Não tem como. Certo? Não tem como. E a prova disso é a vida, certo? A vida é espiritual, é natural, certo? Não tem como você dizer que nessa vida você não é um ser espiritual, certo? Muito bem.
eu quero declarar aqui o texto de Daniel, capítulo 2, verso 1, tá? Se você está me acompanhando aí com uma Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia agora, certo? Você pode abrir a sua Bíblia agora, porque tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Muito bem, deixa eu declarar aqui, mostrar uma coisa para vocês. Daniel capítulo 2, verso 1. Daniel 2, verso 1. Tá? Você é nosso convidado a ler com a gente aqui. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Preste atenção. A Bíblia diz que Nabucodonosor foi despertado, tá? Foi despertado e o sono passou. E a Bíblia diz que ele também ficou perturbado. E quando a Bíblia fala em perturbado, não está falando que ele ficou endemoniado, possuído, possesso, não. Aquilo ali não saiu da cabeça dele. Toda vez que você vê a palavra perturbado na Bíblia, um dos significados é aquilo não saiu da cabeça. Tá? Um dos significados da palavra perturbado é aquilo não saiu da cabeça. E antes de eu continuar aqui e falar das 3 coisas, eu gostaria de perguntar para você se você já acordou nesses horários, entre 3 e 5 horas da manhã, tá? Coloca aqui nos comentários se você já acordou nesses horários, tá? E me coloca aqui nos comentários também qual é o horário com mais frequência que você acorda, tá? E se tem, quais são os números, né? 13h11 ou 13h33, 13h40, porque geralmente uma pessoa que ela acorda, tá, como um aviso de Deus, ela vai ver muito número repetido, tá? Ela vai ver muito número repetido. Isso vai acontecer assim muito, eu posso dizer assim, repetido na vida dela, tá? Então eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários qual é o horário que você está acordando e se aquilo ali chama a sua atenção. É isso que eu quero que você coloque aqui. Você coloca aí o horário que você está acordando, tá? E eu gostaria também que você colocasse o que está chamando a sua atenção nisso, certo? Porque geralmente a pessoa se dá conta, né? Puxa vida, mas eu tô acordando todos os dias no mesmo horário, né? O pessoal que está acordando 3 vezes por semana, sempre próximo ao mesmo horário, né? É 13h11, é 13h13, é 13h17, sabe? Eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários a sua experiência, certo? Eu gostaria também, tá, de pedir que você que está chegando aqui nessa live, que você já deixasse a sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, tá? Deixa aí o teu like, tá? Isso é importante para que mais pessoas elas possam ser alcançadas através dessa live. E se você puder, tá, compartilha com 7 pessoas. Compartilha com 7. Eu espero que você seja obediente a essa instrução. Por quê? Hoje, na oração das 18 horas, eu vou dar um testemunho ali sobre os compartilhamentos aqui. Eu vou dar um testemunho do que aconteceu na vida de uma pessoa que compartilhou, certo? Eu vou dar um testemunho aqui para você, porque é importante as pessoas saberem que você está lidando com coisas espirituais aqui. Você está lidando com coisas espirituais. Quando eu lhe dou uma direção profética numa oração, né, e eu digo, compartilha aí. Tem gente que diz assim, eu nunca compartilhei, né? Tem gente que diz assim, nunca compartilhei, né? Eu tenho vergonha de compartilhar, eu estou sem tempo de compartilhar. Mas haverá momentos que você vai entender como uma direção de Deus para sua vida, tá? E daí você vai ver o que vai acontecer, e acontece coisa boa, tá? Olha a live depois, hoje é a oração das 18 horas. Eu vou comentar algo com você, tá bom? Muito bem. 3 coisas aqui. Sempre que você acordar entre 3 e 5 horas da manhã, tá? Procure trazer à memória se você teve um sonho, tá? Ou se você está pedindo alguma direção para Deus sobre algo. Isso é muito importante. Porque se você despertou por causa de um sonho que você teve, ali tem uma informação espiritual. Seja para você orar e repreender todo o mal, tá?
seja para você levantar da cama, ir para sua sala ou para sua cozinha e ali buscar a Deus, para Deus falar com você, porque você não acordou por acordar, você acordou por causa de uma informação, ou uma informação que Deus ele te deu em sonhos, ou uma informação que Deus quer te dar quando você acordar de madrugada. E também pode acontecer de Deus estar lhe despertando para você orar, para você interceder. E eu vou também lhe dar uma dica aqui muito importante hoje sobre esses horários que a gente acorda entre 3 e 5 da manhã, tá? Experimenta um dia sair pela sua casa e chegar na porta de cada um dos teus filhos, sabe? E orar na porta do quarto de cada um deles. Experimenta fazer isso um dia que você acordar na madrugada, porque Deus pode estar colocando uma intercessão no teu coração por um filho teu, sabe? E de repente você diz assim: puxa, profeta, você sabe que eu acordei de madrugada? E o primeiro pensamento que me veio foi os meus pastores. Os primeiros pensamentos que me veio quando eu acordei na madrugada foi uma notícia, né? Com os meus pais. Eu acordei assustado, assim, como se eu tivesse que falar com eles ou como se eu fosse receber uma notícia. Bem, isso aí já é Deus te treinando, tá? Para você interceder pela tua casa, para você interceder pelo teu pai, pela tua mãe, por alguém em específico. Deus faz esse tipo de coisa, tá? Segunda coisa, aprenda a meditar. Segunda coisa, aprenda a meditar. Essa é a segunda coisa. Aprenda a meditar. Certo? Meditar em quê, profeta? Meditar na palavra de Deus e meditar em oração. O que é meditar em oração? Bem, você pega um capítulo da Bíblia, tá? Você pega um capítulo da Bíblia, você lê aquele capítulo e depois você aguarda. Senhor, fala comigo. Senhor, o que tu está querendo falar comigo? Você começa uma oração investigativa, podemos dizer assim, tá? Aprenda a fazer uma oração investigativa. Já ouviu falar disso? É você orar e dizer: Deus, o que tu quer falar comigo? Deus, eu estou aguardando uma resposta. Deus, por que eu estou despertando tão frequentemente nesse horário? Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Tua palavra diz que tu fala. Senhor, fala. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro. E ali você começa a pedir para Deus. Deus me responde. É no meu casamento. O Senhor quer falar comigo. Senhor, é na vida dos meus filhos. É sobre um negócio que eu estou fazendo, Senhor. Por quê? Porque quando você vai fazer essa oração investigativa, sempre que você fizer essa oração investigativa, daí você cita as áreas da tua vida, você vai citando todas as áreas da tua vida em oração, Deus vai comunicar com você, sabe, a área que precisa da sua atenção. Isso você não sabia, mas é uma coisa muito importante. Se você começar a fazer, sempre que acordar às 3 da madrugada, você vai descobrir, porque o cerne, a chave, tá? É que algumas coisas, eu não digo que a gente venha descobrir tudo, por que está acordando entre 3 e 5 da manhã, mas tem coisas que você tem que descobrir, tá? Tem coisas que Deus quer mostrar para você, que você não pode ficar cegado, tá? Você não pode ficar cegado, você tem que ouvir, E terceiro, faça uma declaração profética sobre a sua vida. Isso significa o seguinte: sempre que você despertar entre 3 e 5 da manhã, declare palavras. Declara palavras de bênção, palavras de avanço, palavras de prosperidade. Comece a declarar profeticamente, sabe? É isso que nós vamos fazer na virada de ano. Nós vamos fazer uma declaração sobre as vidas. Nós vamos liberar palavras proféticas, tá? Nós vamos liberar palavras proféticas. É importante você declarar, porque você não está acordando por acaso. Muitas vezes na tua vida está faltando liberação de palavras proféticas. Você já liberou palavra profética sobre essa porta de oportunidade que você está orando? Você já liberou uma palavra profética sobre a tua empresa?
Já liberou uma palavra profética para o teu filho passar no vestibular? Já liberou uma palavra profética para o negócio dar certo? Você tem que começar a fazer isso. Liberações. Isso se chama liberações. Liberações que precisam ser feitas. Certo? Bom, se você recebe essa instrução profética que eu dei para você aqui, tá? Se você recebe, você vai compartilhar com 7 pessoas essa live, certo? E você que está aqui pela primeira vez, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, tá? Então Deus está unindo você a esse ministério profético. Deus tem um propósito com isso, certo? Você não está aqui por acaso, certo? Você está aqui porque Deus te trouxe. Há um propósito de Deus nisso. Amém? Muito bem. Eu quero agora dar algumas direções proféticas para quem está aí ao vivo com a gente, certo? E se você puder, deixa a tua curtida nesse vídeo, compartilha com outras pessoas, amém? Eu gostaria que você compartilhasse em grupos de oração essa live. Se você participa de grupos de oração e você pode publicar nesses grupos, eu gostaria que você compartilhasse, porque tem muita gente que está orando porque ela não sabe a resposta de acordar às 3 da manhã, sabe? Ela está orando na madrugada, não sabe por que ela precisa ser direcionada. A minha oração é que Deus te use nos compartilhamentos. Amém?